5 derrotas seguidas. Apenas 20% de aproveitamento em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não vence desde a estreia. Foi a única vitória do Vasco nos últimos 3 meses. É a hora ou não de mudar? Até porque tem agora 10 dias para a próxima partida por conta da questão da paralisação da FIFA e é a hora da diretoria se mexer e fazer mudanças importantes nesse elenco e também na comissão técnica. Solta a vinheta que daqui a pouco vem informação. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana com a cabeça doendo, a cabeça inchada, por conta de mais um resultado ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre essa quinta derrota do Vasco na competição, quinta derrota seguida, mas vamos falar também sobre algumas situações que podem acontecer durante essa semana. Por isso que eu peço para você, logo de cara, fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição aqui no canal Atenção Vascaínos, deixar sempre o like nesse vídeo, acionar o sino das notificações e, claro, deixar sempre o like para poder ajudar esse vídeo a chegar a outros vascaínos. Compartilhe, copie o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco jogando ontem em Porto Alegre contra o Internacional, 10ª rodada, e foi mais uma vez derrotado. Você está vendo fotos do jogo aí na tela, o Vasco que iniciou de uma maneira meio sem noção, meio sem concentração e acabou tomando 2 gols com menos de 15 minutos, o Internacional fez 2-0. O Vasco até fez uma pequena melhora ali no sistema ofensivo da equipe e através do atacante Ryan, de apenas 16 anos, que foi titular pela primeira vez, o Vasco diminuiu o marcador e até conseguiu outras oportunidades no primeiro tempo e também no segundo tempo para poder conseguir o empate, mas não conseguiu. 2 bolas na trave e uma delas na sequência do chute do Gabriel Peck na trave. Você está vendo aí na tela essa oportunidade que o Lucas Piton teve no finalzinho do jogo para poder fazer pelo menos o empate ontem, e o Lucas Piton mesmo assim conseguiu perder esse gol. Para muita gente essa bola entrou, mas o VAR acabou colocando que não entrou e por isso o placar ficou mesmo Internacional 2-1. E olha, a pressão está sendo muito grande em relação ao técnico Maurício Barbieri, que não vem fazendo uma campanha tão bem assim. Você está vendo agora na tela os resultados dessa rodada, o Vasco perdendo e outros adversários diretos do Vasco conseguiram conquistar pontos importantes e o Vasco desperdiçando essa oportunidade. Com isso, segue na 19ª colocação com apenas 6 pontos em 10 partidas, o que é lamentável e vergonhoso. E o técnico Maurício Barbieri tenta explicar um pouquinho essa partida, ele coloca ali essa questão do lance do Lucas Piton, mas em princípio, mais uma vez, o Vasco sai derrotado. Confere o que disse o Barbieri. Eu acho que sim, eu acho que é mais um jogo em que a gente tem um bom rendimento, que a gente consegue em muitos momentos do jogo ser superior ao adversário, que é um adversário qualificado, mas a gente não tem conseguido transformar isso em efetividade, em resultados, né? E nesse sentido, claro, os 2 gols muito cedo condicionaram bastante. Eu acho que os jogadores demonstraram uma mudança de postura muito importante, aguerridos, buscaram, lutaram, bola na trave, bola em cima da linha. Até agora eu não consegui ver nenhuma imagem clara, né? Se entrou ou não entrou, mas enfim, não foi marcado. E é isso, acho que a gente conseguiu ter um bom rendimento, mas não conseguiu aliar isso a um bom resultado. E o jogo, pela sequência, acaba tomando uma proporção, acaba trazendo uma frustração muito grande pra gente. E um parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos é o canal Caça Zebra aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal Caça Zebra, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, se inscreva no canal Caça Zebra. Você que gosta de fazer apostas esportivas, mas não sabe como ganhar aquela graninha extra, faz o seguinte, lá no canal Caça Zebra, o Arley Lopes, que é um trader de mais de 7 anos de experiência, profissional, ele faz o seguinte, ele te dá sempre a dica mais tranquila e mais fácil para você fazer aquela graninha extra. Tem vídeos todos os dias no canal Caça Zebra, você tá vendo aí como é que é o canal. Vai lá se inscrever no canal Caça Zebra. O Arley, que é um grande vascaíno e conta demais também com a sua audiência, vai lá, faça a sua inscrição, é de graça, não custa nada você seguir também o canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos.
E vamos agora falar um pouquinho sobre ainda essa partida de ontem e a gente vai trazer aqui a análise exclusiva dele, Jean Faísca, que esteve ontem nas arquibancadas junto com a torcida do Vasco no estádio Beira-Rio e saiu pé da vida. Fala pra gente, Jean, conta aí, salve! Salve, torcedor vascaíno ligadinho nesse bom dia gigante. Pro torcedor vascaíno tá difícil ter um bom dia. Ontem, frente à equipe do Internacional, no Beira-Rio, que eu estive presente, tive a oportunidade de observar mais uma vez o Vasco fazendo uma partida abaixo, principalmente nos primeiros 20 minutos. O técnico Barbieri, que surpreendeu a todos, montou uma equipe aí basicamente com 4 volantes e apenas 2 atacantes. O Vasco, que nem começa o jogo na hora do hino, já sofreu um gol de bola parada. Logo depois o Internacional fez 2-0 e basicamente quase que matou o jogo por aí. E olha que o Vasco conseguiu fazer um gol no primeiro tempo e depois no final ainda teve mais 2 oportunidades com 2 bolas na trave e mais um gol perdido pelo Piton de uma forma absurda. Só que é muito mais amplo esse debate do que ficar falando de alguma coisa tática do jogo de ontem. Eu acho que o trabalho do Barbieri acabou, infelizmente a escalação de ontem deixa bem claro que ele não tem mais convicção alguma qual é o melhor esquema e qual é o maior modelo para a equipe do Vasco. Ontem ele colocou basicamente 4 volantes para iniciar o jogo. Enfim, o Vasco hoje começou do zero. É como se tivesse chegado um técnico novo e começado um trabalho zerado. Só que o torcedor e ninguém mais tem paciência com o trabalho do Barbieri. Acho que já passou da hora da diretoria dar um ponto final desse trabalho, porque agora são 10 dias até a partida contra o Goiás e algo precisa ser feito. E neste fim de semana também tivemos jogos importantes da base do Vasco. O time sub-20, inclusive, venceu a equipe do Resende, primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20, venceu fora de casa por 3-0. O Vasco numa atuação muito boa do técnico William Batista, que fez os gols através do seguinte: primeiro uma cobrança de falta do Matheus Julião, o Lucas Eduardo de cabeça fez Vasco 1-0, ainda no primeiro tempo, boa jogada do Vasco, o Paixão chutando cruzado fez Vasco 2-0. Já no segundo tempo, Juan Batatinha, o artilheiro da competição, fechou o placar em Vasco 3-0. A próxima partida será no domingo, às 3 da tarde, no Nivaldo Pereira, o Vasco podendo perder até por 3 gols de vantagem para poder chegar às semifinais do Campeonato Estadual. Já o time sub-17 do Vasco jogava pelo empate ontem, jogando no Nivaldo Pereira, e acabou perdendo para o Fluminense por 2-1. O Fluminense abriu o marcador na primeira etapa, fez 1-0, o Vasco pressionou, tentou de todas as maneiras chegar ao empate e conseguiu, num pênalti aos 34 minutos do segundo tempo, o pênalti sofrido pelo Juninho, e aí na cobrança o Gustavinho bateu e acabou fazendo o Vasco 1-1. A baga estava na mão, mas aí no finalzinho, o pênalti sofrido, o Fluminense foi lá e fez 2-1, vencendo a partida e eliminando o Vasco da Copa Rio Sub-17 nas semifinais. O Vasco perdeu apenas essa partida e está fora da decisão. Já o time Sub-15, jogando também ontem no Nivaldo Pereira, aí sim, venceu o Flamengo por 3-1, já havia vencido a primeira partida por 2-1 e agora vencendo por 3-1, conseguiu a classificação. O primeiro gol do Vasco foi através do zagueiro Renan, ele que vem sendo um zagueiro artilheiro dessa equipe Sub-15. Depois o Vasco, através de um pênalti marcado pelo Pedro Augusto, artilheiro da competição com 11 gols, Pedro Augusto fez Vasco 2-0 e no segundo tempo, mais um gol do Vasco, bela jogada, e o lateral Lucas Melim, batendo ali dentro da área, bateu cruzado e fez Vasco 3-0. O Flamengo até conseguiu um gol já no finalzinho do segundo tempo, mas não adiantou. O Vasco está na decisão da Copa Rio Sub-15, onde vai enfrentar o Fluminense, que eliminou o Botafogo nas semifinais. O próximo jogo será no dia 17, ainda sem horário e local definido, mas o Vasco está na decisão da Copa Rio Sub-15. E o zagueiro Renan, capitão da equipe, fala sobre a emoção de ter feito um gol e também levado o Vasco à decisão da Copa Rio. Bom dia a todos, primeiramente. Muito feliz, né, que a gente vem trabalhando muito para ganhar, né, os clássicos, e graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória. Aí focar agora na final, semana que vem, e trabalhar muito a semana para conseguir fazer um bom jogo.
E agora, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o atacante Ryan, com gol marcado ontem contra o Internacional, entra para a história do Vasco. Ele é o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa profissional do Vasco, com 16 anos e 11 meses e poucos dias. Ryan, que vai fazer aniversário no dia 3 de agosto, fazer 17 anos e entra para a história do Vasco, sendo o jogador mais jovem a fazer um gol nesse século. Muito bacana o Ryan fazendo esse gol, mas até agora a gente fica tentando entender por que ele deixou o gramado ontem. O técnico Maurício Barbieri ainda não explicou essa situação. E outro atacante que está treinando no CT Moacir Barbosa, mas calma, ele está fazendo apenas um período de preparação, já que tem contrato com a Juventus de Milão. Trata-se de Caio Jorge, jogador que foi revelado pelo Santos, pertence à Juventus da Itália e está aqui no Rio de Janeiro e acabou utilizando as dependências do CT Moacir Barbosa para fazer essa preparação. O torcedor do Vasco já abriu o olho pensando que poderia ser uma nova contratação. Quem sabe, no futuro, é um grande atacante. E por falar no próximo jogo do Vasco contra o Goiás, o Vasco não vai ter dois jogadores que ontem receberam terceiro cartão amarelo. Meio-campo Jair e o zagueiro Robson são dois jogadores que desfalcam o Vasco nessa partida. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer mais uma vez, duas vezes aqui, o técnico Maurício Barbieri. Como eu disse, vem sendo pressionado, a gente espera que essa semana saia alguma decisão importante, porque precisam tomar decisão importante para os próximos jogos do Vasco, e ele fala sobre essa questão da continuidade do trabalho, que mesmo com os resultados ruins, se ele espera que o Vasco tenha esperança no que nas próximas partidas e o trabalho dele seja continuado. Eu acho não, tenho convicção de que se a gente conseguir manter esse nível de desempenho e de rendimento, a gente tem grandes chances de começar a ter os resultados que a gente quer, estão muito mais próximo disso e de buscar os pontos que a gente precisa para sair dessa situação. Eu acho que esse rendimento de hoje precisa ser um balizador da nossa atuação para os próximos jogos. E se até o momento que a gente está gravando esse vídeo não tem nenhuma decisão tomada se o Maurício Barbieri vai permanecer ou não no Vasco, ele fala sobre a questão de prazos. Se ele tem um prazo para o Vasco voltar a competir em campo e ter os resultados que o torcedor tanto espera. Confere só. A expectativa era que pudesse vir hoje, não veio. Eu volto a dizer, eu acho que teve o ponto positivo do rendimento, que a gente sabe que nesse momento o torcedor não quer escutar, porque ele vem bastante machucado dos últimos resultados, assim como nós. Mas até do que eu respondi na última pergunta, eu acho que o caminho é esse. O caminho é procurar ter bons rendimentos, procurar ser superior ao adversário, procurar criar chances para transformar isso em resultado. A gente está trabalhando, fazendo um paralelo, a gente está plantando, a gente está tentando adubar a terra, a gente está regando, a gente está cuidando como a gente pode, mas não conseguiu ainda colher os frutos disso. Mas a gente está fazendo as coisas e a expectativa é que possa vir já no próximo jogo, porque é claro que à medida que o campeonato avança, se torna cada vez mais necessário uma resposta urgente em termos de resultado e a gente vai trabalhar para que seja no próximo jogo. Esse o técnico Maurício Barbieri, que pelo menos até o momento continua à frente do comando técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente espera que essa semana pessoas da direção da Vasco da Gama SAF se exponham, venham ao público para também falar um pouquinho sobre o que vai ser feito com o futebol do Vasco, já que tem 10 dias aí de preparação para a próxima partida, que será contra o Goiás em São Januário. A gente tem uma situação que pode ser um problema esse jogo em São Januário, até porque o torcedor está pé da vida, então o Vasco precisa tomar decisão
informação importante. Seu Josh Wander trazendo detalhes sobre a empresa americana 777 Partners, a questão do próprio CEO da SAF, Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, e vamos saber se o técnico Maurício Barbieri vai querer ou não continuar no Vasco, pelo menos com a decisão própria dele, porque o Vasco até agora não tomou a sua decisão. A gente vai ficar de olho e trazer as melhores informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você fazer logo o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal e acionar o sininho das notificações, porque sempre que a gente subir um vídeo, fazer um expresso, quem sabe uma informação de última hora, você vai receber a sua notificação através do YouTube. Deixa aqui também o seu like, o seu compartilhamento, que é muito importante para esse vídeo chegar a outros vascaínos. Beleza? Grande abraço para vocês, ótima segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, contando demais com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto e espero decisões importantes ainda hoje ou então no máximo essa semana. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!